Fala galera, Padrão Ouro, Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo. Nosso vídeo hoje é para falar sobre um assunto que é muito comum, muitas pessoas já me perguntaram várias vezes ao longo de todo esse tempo aí que eu comecei com o canal, que tem o Instagram, que é justamente sobre a sensação de insegurança e ou medo que muitas pessoas podem começar a apresentar e ter desde a faculdade de medicina e também depois de formado, né? O que é mais comum ali na época de recém-formado, que pode trazer, por exemplo, um medo de errar, uma insegurança de trabalhar, de pegar plantão, trabalhar em algum serviço de emergência de CTI, ou de pegar um plantão sozinho, medo de deixar passar, né, um diagnóstico, medo de fazer um procedimento, né, não corretamente, ou até mesmo de prejudicar o paciente de uma certa forma. Então a gente vai abordar aqui nesse vídeo esses assuntos aí de modo geral. A insegurança barra medo que começa em muitas pessoas na faculdade e também pode estar presente ali depois da faculdade, no início da carreira, beleza? Bom, recado dado, introdução do vídeo feita, chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. Pessoal, algumas coisinhas importantes antes de a gente começar o assunto principal, o cerne do vídeo. Se você quer fazer faculdade de medicina, está procurando um preparatório de medicina, eu sou professor de biologia, para quem não sabe, eu sou biólogo também. Eu dou aula aqui no Rio de Janeiro, no ESAG, né, o melhor preparatório de medicina, cara, que tem a estrutura fenomenal. Tem alguns vídeos aqui que eu já mostrei para vocês como é que é a estrutura do ESAG. Se você mora no Rio, quer fazer preparação lá com a gente, né, quer ter aula comigo, tem uma proximidade maior, eu dou aula aqui no ESAG, no Rio de Janeiro, na unidade da Barra da Tijuca. Só tem essa unidade, mas é na Barra da Tijuca, na Avenida Armando Lombardi, perto do metrô Jardim Oceânico. Então, se vocês quiserem marcar lá, trocar ideia comigo, conversar com o diretor, Marcelo Lameirão, vocês vão ser muito bem-vindos. Se você mora em São Paulo, também tem ESAG em São Paulo, Ribeirão Preto também. Garanto para vocês que vocês não vão se arrepender com a nossa preparação. E se você não mora nessa cidade, mas está buscando um cursinho preparatório, uma preparação padrão ouro, nós temos o ESAG Online, que eu também sou professor do ESAG Online. E na turma, no pacote da turma Super Média do ESAG Online, a gente tem vários serviços a mais, né, com mais proximidade comigo, projetos preparatórios extras, além das próprias aulas, né, em si, e dos simulados, questões, mas tem coisas extras que a gente oferece. E, cara, está sendo muito bacana, os alunos estão muito satisfeitos e convido vocês aí a conhecer esses dois serviços. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para o ESAG presencial e para o ESAG online para vocês darem uma fuçada lá, beleza? Bom, último recado. Se você gosta do canal, gosta do projeto, voltei com o canal, estou começando aí a postar com mais frequência. Dá aquela moral, dá o like no vídeo, compartilha com os amigos, ativa as notificações, deixa um comentário qualquer aí para o YouTube entender que o vídeo está tendo mais relevância, para a gente reativar o nosso algoritmo do canal, beleza? Então, let's bora para o tema principal, chama que vem. Galera, e alguns vídeos aqui mais antigos, né? Eu estava na faculdade ainda, eu cheguei a comentar sobre isso com vocês. Eu tive, né, essa insegurança também. Ela começou comigo mais ou menos quando eu estava no 4º ano da faculdade de medicina, né? 4º ano, que antecede ali os 2 últimos anos, antecede a época que é o internato da faculdade de medicina. Internato esse que o estudante vai estar tendo um volume muito maior, né, de aulas práticas, na verdade práticas, do que teóricas. E na verdade, quando a gente aprende muito mais sobre a medicina mesmo. Os 2 últimos anos da faculdade, o internato, cara, ali, praticamente a gente aprende tudo ali, né? Treina, fixa. E é uma época importante justamente para colocar a mão na massa. Quando eu falo colocar a mão na massa, não só de procedimento, mas é para atuar como se fosse, né, na profissão propriamente dita após formado, para sentir como que é aquela realidade de ser um profissional de medicina. Mas justamente por esse fato da gente estar mais na frente, na linha de frente, claro, sempre com o respaldo de um outro médico, um professor ou professora, mas você já começa a ter aquela sensação de responsabilidade. E é justamente nesse contexto que começa a surgir ali a insegurança barra medo.
Por quê? Porque a medicina, galera, ela é muito vasta, ela é muito vasta. Eu me arrisco a dizer, nem comento de ser a faculdade mais difícil, né? Acredito que possam ter faculdades mais difíceis, como física, astronomia, sei lá, isso também é muito relativo, vai muito de cada um. Mas em termos de volume, de conteúdo, de áreas diversas, cara, a medicina ela é brutal, né? E mesmo o médico generalista, né, que vai trabalhar, por exemplo, numa UPA, num plantão de emergência, num plantão de atenção básica ou num plantão de CTI, você pode pegar de tudo, né? No CTI até menos. Por exemplo, no CTI, se não for um CTI de um hospital obstétrico, você não vai estar pegando gestante, né? Você não vai estar pegando criança. Mas na UPA, por exemplo, se chegar uma gestante em trabalho de parto, como já chegou, a gente tem que fazer o parto ali. Eu não sou obstetra, né? Por sorte, graças a Deus, tem pediatra na UPA e isso dá uma tranquilidade. Também tem outros profissionais de enfermagem que têm experiência também, né? Mas é claro, qualquer tipo de problema que tiver, né? Ou se não tiver ali num parto iminente, a gente já aciona ali, né, a ambulância da cegonha para levar para um hospital com serviço obstétrico. Mas é o que eu estou falando, vai aparecer de tudo. Além disso, muitas vezes, né, eu dando plantão, não sou pediatra, mas não tinha pediatra no serviço. E já chegou criança ali, por exemplo, com crise convulsiva, criança desmaiada por intoxicação, por um negócio aí de matar mosca, chamado raio mosca, que a mãe estava usando para tirar a pele da criança, criancinha de 1 ano de idade, colocou demais na cabeça, a criança chegou com celorreia babando, toda, praticamente sem força muscular, né, toda molinha. Eu tive que atender a criança, eu não sou pediatra, e a gente tem que se virar. Então, é justamente nesse contexto generalista que a insegurança e o medo vêm com muito mais intensidade. E isso começou comigo no 4º ano, que eu estava pensando já, cara, eu já estava enxergando essa realidade, né? Pô, quando eu me formar, independente da área que eu vou seguir, eu vou ter que trabalhar, né? Quer dizer, vou ter que trabalhar, mas eu pretendo trabalhar. E eu pretendo trabalhar em plantões, né, de emergência, de UPA. Por mais que você atenda paciente verde, vai pintar sempre amarelo, vai pintar paciente vermelho. Eu sempre gostei de CTI, eu pretendia trabalhar em terapia intensiva. E até mesmo em consultório, né, podem surgir casos mais complexos que de início de carreira, como eu estou no início da minha carreira, a gente pode não ter um manejo adequado, isso também traz insegurança, mas a insegurança era maior, né, em plantões, em atividades e serviços que você tem ali quadros clínicos que podem trazer risco do paciente evoluir a óbito. Então isso no CTI ou na emergência é muito mais aflorado. E aí como é que eu lidei, cara, com essa insegurança e com esse medo? Eu lidei de uma forma que eu até hoje trago comigo, né? E eu passo para muitas pessoas. Eu entendi que o medo e a insegurança, eles são bons para nós. Olha que interessante esse tipo de pensamento, né? Por quê, galera? Quando a gente tá com medo de uma situação, ou tá inseguro com uma situação, o que é o natural? Tem 2 opções. Ou você não encara aquela situação, certo? 3 opções, né? Ou você encara de qualquer jeito, ou a gente se prepara para chegar lá o mais seguro possível e isso atenuar o medo para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Exemplo, uma prova qualquer, de faculdade, de escola, apresentar um trabalho, né? São situações que o nosso desempenho, né, ele vai ser colocado à prova, seja apresentando, seja através de uma avaliação, né, em uma prova, seja trabalhando, né? A questão é que na medicina esse nosso desempenho ele é muito mais relevante porque nós estamos falando de vidas, de situações que
Podemos ter desfechos negativos. E aí meu raciocínio foi justamente esse, cara. Eu não vou deixar de encarar a situação, porque, pô, eu não passei por tudo que eu passei, né? Não foi aquele perrengue de fazer a faculdade trabalhando, tudo mais que vocês já sabem, para quando terminar a faculdade não atuar. Então esse tipo de opção estava fora de cogitação. A segunda opção que eu dei para vocês aqui, obviamente, que eu não ia escolher essa opção, que era encarar de qualquer jeito. Senão, você sempre vai estar indo para o plantão com medo, né? Com muito medo, né? Melhor dizendo. Por quê? Quanto menos preparado a gente está para um tipo de atividade, maior vai ser a insegurança, maior vai ser o medo. E o interessante é que quanto maior a insegurança, maior o medo, maior vai ser o índice de decisões equivocadas, né? Olha que interessante, parece que é a lei de Murphy, parece que é o azar. Você vai para um tipo de situação, um exemplo aqui, porra, for fazer uma prova, não estudei muito bem, isso aconteceu comigo várias vezes na escola, por exemplo, não estudei muito bem para aquela prova, porra, você vai torcendo para cair aquilo que você estudou e a chance de aparecer justamente os temas que você não estudou, contando com a sorte, cara, comigo praticamente nunca aconteceu a sorte de cair só o que eu estudei. Pelo contrário, a maioria das situações que eu fiz isso, apareceram mais questão do que eu não estudei. E eu tinha medo justamente que na carreira seria isso. Porra, não vou me preparar tão bem, vou assim mesmo, vai começar a aparecer procedimentos, casos, situações que eu não me preparei muito bem. Então, esse tipo de opção, de encarar mesmo sem se preparar muito bem, estava fora de cogitação. Logo, a minha decisão e o que eu fiz e continuo fazendo é justamente me preparar da melhor forma, e isso começou já no 4º ano da faculdade. Para quê? E aí vem o Jump of the Cat. Qual é o Jump of the Cat? Não é para anular o medo e anular a insegurança. Por quê? Eu comentei com vocês agora há pouco que ter medo e se sentir inseguro é bom até certo ponto. Por quê? Porque nos faz escolher essa opção que é a opção ideal, de se preparar melhor para aquele tipo de atuação. E se preparando melhor, a gente vai ter menos chance de errar, a gente vai ter menos insegurança, ou seja, estaremos mais seguros e o medo vai ser atenuado. Mas essa preparação, e eu passo para vocês essa minha filosofia, ela não vai anular o medo e a insegurança. Por que não? Porque a partir do momento que você exerce uma atividade qualquer, que você é 100% seguro e você não tem medo de desenvolver ou de atuar daquela forma, a chance de errar volta a crescer. Volta a crescer. E muitas vezes, quando a pessoa está muito segura, não tem medo nenhum de exercer o tipo de atividade, talvez a chance de errar ou os índices de erro sejam tão grandes quanto uma pessoa que não está bem preparada. Por quê? Porque nessas situações a pessoa passa a agir no automático. Como assim, Bruno? Olha só. Passa a agir no automático, passa a não ter tanta atenção no que ela está fazendo, passa a não estar de corpo e alma 100% presente para exercer aquela ação, aquela atuação. Exemplos clássicos, cara, clássicos. Porra, dirigir. Quando a gente começa a dirigir, assim que a gente tira a carteira de motorista, a gente está tudo neurótico ali com marcha, com retrovisor, com espelho, se bem que hoje em dia é muito mais pessoas dirigindo carros automáticos. Maravilhoso, muito melhor, né? Mas de qualquer forma, mesmo carro automático, você está preocupado, né, com o seu redor, né, os espelhos, se chover, pior ainda, à noite, pior ainda, você está ali muito presente, muito presente. E conforme a gente vai dominando, né, a direção, né, o que acontece é que a gente passa a ficar mais imprudente. Então, olha que coisa. Ficar mais seguro ao dirigir baixa o medo, baixa a insegurança, aumenta a imprudência e o automatismo naquela ação. E aí a pessoa passa a dirigir cantando, olhando o celular, distraída, viaja, e aí os erros
acontece. É claro que nesse caso não depende só da gente, por conta do trânsito também. Mas enfim, contribui com algum tipo de acidente, por exemplo. Bicicleta, mesma coisa. Começou a andar de bicicleta. A gente está ali, caraca, maior atenção. Acabou de tirar a rodinha, por exemplo, para quem usou rodinha, você está ali 100% atento. Aí depois que domina aquela atividade, começa, porra, a dirigir sem as mãos, aí pô, vai querer empinar, que não sei o que, cavalinho de pau, e aí, pô, taile e zaga. Tomou-lhe um tombo, se quebrou todo. Então, na medicina, eu penso assim, eu sempre tenho uma insegurança e um medinho. Todos os plantões, sempre. Porra, como é que será que vai ser, né, no plantão semana que vem, amanhã, ou nos consultórios, um paciente novo? Cara, como é que será que vai ser esse caso? O que vai acontecer? Por quê? Esse medinho, essa insegurança, estimula o nosso desenvolvimento. Desenvolvimento técnico e, obviamente, em todas as áreas necessárias para você ter uma atuação melhor. Agora, o que não podemos deixar acontecer é que o medo e a insegurança travem nossas decisões. E quando que o medo e a insegurança vão travar nossas decisões? Quando a gente não está bem preparado. Então, se vocês seguirem essa minha recomendação e essa opção de se preparar melhor, né? E aí a gente pode bater um outro papo, em outro vídeo de como se preparar melhor para a vida pós-formado, o medo e a insegurança vão ficar no nível correto para manter vocês, né, em desenvolvimento. E dessa forma, reduzir o automatismo, reduzir a ausência no trabalho, reduzir ações de fazer de qualquer jeito e principalmente não travar na tomada de uma decisão. Se você tiver, pelo menos, né, o conteúdo técnico dominado na tua mente, na hora que o bicho pegar, na hora que o bagulho ficar doido, você vai tancar aquela situação. Você vai tancar aquela situação. Um exemplo para vocês rápido de uma história minha. Eu era acadêmico de medicina, já contei isso aqui, mas em vídeo antigo. Eu era acadêmico de medicina, estava acompanhando um plantão no CTI, no Salgado Filho, e aí a médica que estava responsável, ela tinha ido rapidamente ali que era no próprio hospital, numa cantina, para comprar um lanche, né? Ela falou: Bruno, eu vou ali comprar um lanche, vai ficar aqui? Falei: vou, já volto. Beleza, aí ficou eu, né? Dois técnicos e um enfermeiro. E aí, cara, um paciente teve uma parada cardíaca ali. E aí eu nunca tinha feito uma parada cardíaca na minha vida. E aí o técnico perguntou para mim, técnico enfermeiro: Bruno, sabe fazer reanimação? Na hora eu falei: sei. Realmente eu sabia a teoria, mas eu nunca tinha feito na prática. Mas eu estava com aquele negócio tão fluido na minha cabeça e tão fixado na minha cabeça, porque isso é uma das tríades essenciais do trabalho na medicina pós-formada, é uma das tríades essenciais, é manejar uma reanimação cardiopulmonar. Que, galera, parecia que eu era 100% experiente em reanimação cardiopulmonar. Cheguei lá, fui comentando o que cada um tinha que fazer, organizei ali a equipe da reanimação, a coisa fluiu bem, eu atuei bem e deu certo. Claro, também podia não dar, o paciente poderia não ter voltado, faz parte da reanimação. Mas o que eu estou querendo dizer não é nem o fato do paciente ter voltado nessa minha primeira vez, graças a Deus ele voltou, mas foi a minha atuação ali. O pessoal falou: porra, você já sabe o que fazer, já tinha feito isso? Eu falei: não, foi a primeira vez. Mas você falou que você sabia fazer. Eu falei: eu sabia, na teoria. E aqui na prática acabou que a coisa fluiu. Então é impressionante, que comigo sempre foi assim. Na hora que, porra, o bagulho tá doido, você é exigido. Se você estiver bem preparado e a preparação ela vai vir por conta do medinho da insegurança, tu vai tancar. Tu vai tancar aquela situação e vai fluir bem. Beleza? Então esse é o recado que eu tenho para dar para vocês hoje. Galera, sempre tem um medinho, sempre tem uma insegurança, mas no nível adequado, na alíquota adequada para a gente manter o nosso desenvolvimento técnico,
humano, interpessoal, não trabalhar no automático, não ficar 100% presente, não estar presente no trabalho e acabar abrindo as portas e mais para realmente cometer erros. E, obviamente, erros acontecem, galera. E outro ponto importante também é o seguinte: tenha humildade, tenha humildade, tenha humildade. Não sabe o que fazer, peça ajuda. Peça ajuda. E de qualquer pessoa que você confie, que confie em você. Não só de médico, peça ajuda a enfermeiro, técnico, outros médicos, peça ajuda a outros profissionais. Pô, estou na dúvida aqui do que fazer, o que você acha? Tenha humildade, mas também saiba se posicionar, Nem sempre pedir opinião quer dizer que você tem que seguir. Você pode estar ali discutindo, querendo saber outras opiniões, mas muitas vezes você confia na tua decisão, mas isso aí é uma coisa é você ouvir e confiar e achar que a sua decisão ali realmente é a melhor que tem que ser feita, tem que ser tomada. Outra coisa é você ser egocêntrico, não aceitar a opinião dos outros, não ser humilde, de não pedir ajuda, tá? Porque isso também é outro assunto. Muitas vezes a gente, quer dizer, na verdade não, todo plantão, todo trabalho, não só plantão, consultório, cirurgia, não interessa. A gente está sob pressão, direto. É pressão do paciente, é pressão de outros profissionais, é sempre sob pressão. E muitas vezes essa pressão é também com sugestão do que fazer. Então, se você também não tiver confiança na tua decisão, e essa confiança vem justamente desse medinho e insegurança no nível adequado para você se manter em desenvolvimento, você vai acabar sempre indo com os outros. E isso não é bom, cara, isso não é bom. Então, olha só, é uma linha tênue, tá? É uma linha tênue entre esses dois lados da moeda. Mas isso é assunto para outro vídeo, beleza? Então, galera, medo e insegurança no nível adequado, eles são bons. Tenha sempre isso em mente para manter o seu desenvolvimento, mas sem deixar travar. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Galera, tudo de bom para vocês. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Abraço. Tchau.